a janela aqui. Prontinho, iniciei. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês. Eu vou compartilhar o projeto de lei. Eu vou hoje fazer diferente, eu vou começar pelo projeto de lei. Vou só ver se eu aumento um pouquinho, a letra, que melhora. Aqui, já. Eu queria mostrar para vocês, olhem só, vamos começando devagarzinho e alguns eu acho que vão chegando. Olhem só, o primeiro artigo, esta lei disciplina a ação civil pública, também denominada ação coletiva. O Jovelson não pôde estar, tá, justificando. Mas é bom que está gravando aí qualquer coisa e se tiverem dúvida, eu vou deixar até, Rosane, não tem problema, ou você me repassa, ou se eles quiserem, meu WhatsApp, fiquem muito à vontade, o Abimael também, enfim, que está com problema de internet, fiquem muito à vontade, como vocês puderem, enfim, que eu puder contribuir. Olhem só, o artigo 1º do projeto de lei, vejam aquela minha primeira criticazinha, que não importa muito o nome, mas a gente ainda é muito apegado, né? É incrível isso no Brasil, que a gente não consegue logo modificar culturalmente, né? É sempre a passinho, bem lento e de tartaruga, quando modifica, né? Muitas vezes nem modifica. Então, por exemplo, olhem só aí, esta lei disciplina a ação civil pública, também denominada ação coletiva, por que não coloca logo ações coletivas? Foi o que eu mencionei para vocês. Eu até tenho a felicidade de dizer que eu participei, fui uma das integrantes desse movimento em prol dessa legislação, para a gente unificar tudo da melhor forma possível, em termos de tutela coletiva e processo coletivo, e caminhar melhor no Brasil, que essa que é a ideia e o propósito. Mas nós temos professores, né, aqueles professores mais antigos, diria eu, das antigas, que aí, quando a gente mencionou só o termo ações coletivas, aí houve uma certa resistência. Não, vamos deixar, porque é o termo consagrado, é o termo que em todas as ações vem abonado, ação civil pública. Então, lamentavelmente, foi o termo que acabou aí, vocês percebem, do artigo 1º, saindo, né, com a nomenclatura, com o nome de ação civil pública, mas logo do lado, mas também denominada ação coletiva. Claro, é ação coletiva. Então, não tinha essa necessidade de manter a ação civil pública, porque a ação civil pública é aquela crítica que eu fiz para vocês. Ação penal pública, ação civil pública não são opostos, né? Em verdade, são ações coletivas, mas, enfim, mantivemos esse nome. Vejam só esse artigo 2º, o grande avanço, um deles aqui na proposta legislativa é o artigo 2º. Olhem que ele começa, para afirmar a tutela coletiva como autônoma, como importante, como aquela que tem que ter o seu principal caminho no país. Então, amplo e efetivo acesso à justiça, participação social. Então, vejam, todo eu diria, esse conjunto de princípios só para reforçar a ideia, né, que nós precisamos sempre caminhar melhor. E mais, o Brasil está hoje em uma sintonia, né, em eu diria, em um compasso dele caminhar em prol da resolução, fora até do judiciário. Então, seja no judiciário por grandes acordos, seja fora do judiciário também extrajudicialmente. Então, a ideia é reforçar o consenso, o diálogo, a participação. E a gente teve esse aporte, essa introdução aí, essa inserção na lei do processo coletivo, tá? Duração razoável, efetiva precaução, prevenção, para a gente conseguir no Brasil atuar antes daquele incêndio, como eu falei para vocês,
Porque o grande problema no Brasil é atuar com acidente do trabalho, com desastre ambiental, ou seja, com os problemas todos instalados, aqueles casos dificílimos, e que a gente poderia ter atuado, se não para evitar inteiro o problema, mas pelo menos parte dele. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não cheguei a comentar aqui nos nossos encontros, que Brumadinho, tá? O próprio caso Samarco em Mariana, eles já eram previstos. A mídia noticiou isso, mas quando eu digo que para além da mídia, do que os jornais veicularam, que realmente ia acontecer um desastre ambiental uma hora ou outra, mas a grande importância é que o Ministério Público já tinha notificado. O Ministério Público tinha ingressado com uma ação para parar, inclusive, o refeitório, porque um dos principais locais atingidos em Brumadinho foi o refeitório. E aquele refeitório onde tinha, no horário que ocorreu o desastre ambiental, milhares de trabalhadores em refeição. Então, foi realmente uma tragédia. O refeitório, como ele estava próximo a um problema grave, que quando eles ativavam, né, a campainha, aquela sirene, de que poderia ocorrer algum problema, algum acidente, o refeitório não poderia estar no local que ele estava. Tá? Ele tinha que ser deslocado para outro local. Mas, claro, isso não era conveniente, muito menos oportuno, vamos pensar em dinheiro, a parte econômica, para que esses grandes grupos, né, aí, infelizmente, um deles, a Vale do Rio Doce, para que ela gastasse, né, despendesse esforços e dinheiro para a modificação do local do refeitório. Então, vejam o grande absurdo que já se tinha noção. O desastre era iminente. Como nós temos, eu faço notícia aqui, né, eu acho que eu já falei até, não me lembro, não me recordo, ou se eu falei foi na pós-graduação, mas eu falo aqui agora. Nós temos no Ministério Público do Trabalho um grupo de trabalho de barragens, tá? É um grupo de trabalho que desenvolve estudos e vai em loco nas barragens. E nós observamos que no Brasil, as barragens que ainda não tiveram desastres ambientais, elas podem ter daqui a um tempo. E nós já estamos tentando atuar preventivamente. Agora, não é fácil a cultura preventiva, que é a cultura da ameaça. Então, e isso falar para vocês, eu me sinto muito confortável e muito tranquila, serena para falar para vocês. Por quê? Porque vocês, mais do que nunca, né, dentro de uma visão desse coletivo, sabem muito o que é isso, né, de viver em estado de ameaça e não ser logo protegido, e não ser tutelado. Então, o processo coletivo, o melhor canal dele é o canal de que, em ameaça, eu já atuo. Eu não quero atuar com a morte, com o acidente de trabalho, com a lesão ambiental, a lesão ao patrimônio. Outro exemplo digno de lembrança aqui do próprio Estado, da própria cidade de Belém. Eu não sei se vocês lembram, enfim, ou acompanharam esse histórico aqui da cidade, ali onde é a Casa das 11 Janelas, que é próximo à Catedral da Sé, ali na Cidade Velha. E ali, naquele conjuntinho ali da Sé, a Casa das 11 Janelas, ela é toda aberta, né? Mas não era assim. Historicamente, nós tivemos ali um forte, o chamado Forte do Castelo, tá? E aquele Forte do Castelo era um muro altíssimo, altíssimo, aí propriedade militar. O então governador à época, Almir Gabriel, ele teve a grande visão de tentar tirar aquilo ali daquela fortaleza, sem lógica, né, de uma corporação militar, né, e abrir aquilo para o turismo.
né, enveredar o Estado em uma rota turística de prazer, né, de lazer para o Estado, não só para quem vem de fora, mas para nós, que poderíamos aproveitar mais um espaço na cidade. O Ministério Público Federal, como aquele local era um local dentro do IPHAN, registrado, tombado como patrimônio histórico, o Ministério Público Federal gritou: opa, não pode ser assim não, chegar, quebrar o muro, porque conseguiu com os militares a cessão da área e tal, como se fosse simples, no direito e dentro da perspectiva do objeto do patrimônio histórico. O Ministério Público Federal ingressou com a ação, ouçam o que eu estou dizendo, ingressou com a ação, tá? De dia, conseguiu eliminar, para não haver derrubada do muro, o Estado, via Procuradoria do Estado, correu para derrubar a medida liminar com uma medida de suspensão. A medida foi derrubada quase à noite. O Ministério Público Federal, obviamente, ia ser intimado só no outro dia, tá? Ia ter ciência só da retirada da liminar, da suspensão, no outro dia. O Estado foi lá e derrubou o muro. Que tal? Ele disse: eu já sei, eu já ganhei, eu suspendi a liminar, o objeto da liminar, derrubou o muro. Pergunto a vocês, como voltar com o muro? Então, existem situações, a gravidade da tutela coletiva, e quando eu abordei aqui nos nossos 3 dias de encontros, a preocupação com o meio ambiente, né, o que acontece dentro desse meio ambiente, eu posso nunca mais conseguir a reversibilidade. O caminho se torna irreversível, intransponível. Eu não tenho mais como fazer retorno. E a gente adora o latinês, né, que eu brinco com os alunos, o latim, o latinês, de fazer o status quo ante, o retorno a ele, o que era antes. Não vou conseguir. Então, percebam a cidade com os palacetes, com o patrimônio histórico. Se esse patrimônio é depredado, esse patrimônio perece, esse patrimônio vai se acabando, como é que eu vou retornar? E a gente sabe que é muito assim, né? A própria área do comércio de Belém, ela está muito degradada, lamentavelmente falando. E nós não temos mais como retornar a uma situação anterior. Então, não tem mais como fazer esse retorno ao status quo ante, né? Já acabou. Então, a ideia desse inciso 3º no projeto de lei, a prevenção e resolução consensual e integral dos conflitos coletivos, é para quê? É para que a gente haja antes do fenômeno terminado, acabado, concluído e sem a possibilidade dele ser revertido. Eu queria fazer essa menção especial. Então, vejam, depois leiam com calma. Mas o que eu queria trazer para vocês, eu acho que é um objeto de especial, mas especialíssima situação para a gente destacar aqui, é a legitimidade, é o artigo 7º, tá? Opa, desculpem que abriu aqui. É esse artigo 7º que eu queria destacar aqui. Vejam lá, olha que lindo que ele é, o que eu tenho falado para vocês. Ministério Público, novidade alguma. Defensoria Pública, novidade alguma. União, Estados, Municípios, os legitimados e o Distrito Federal, novidade alguma. Entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, opa, bacana. Estendendo para todo aquele que preste um serviço público a projeção para que ele atue em prol do coletivo. Aí olhem lá, as associações civis, uma preocupação que elas atuem de acordo com os seus estatutos, de acordo com o que elas realmente têm como objetivos institucionais, com o que elas defendem, os sindicatos para a defesa dos seus interesses coletivos. E, pasmem, no Brasil, ainda que a gente tivesse, antes desse projeto de lei, mais de 13 mil, eu não errei o número, tá? Mais de 13 mil sindicatos, 13 mil. Nós ainda não tínhamos os sindicatos na lei da ação coletiva, lamentavelmente. Claro que o sindicato ingressava, o judiciário recebia, mas ainda não tinha na legislação expresso os sindicatos
como o elemento de uma total legitimidade para a propositura dessas ações coletivas. A OAB, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, mas o que eu queria destacar, a grande novidade, olhem aqui no final, que lindo, o nosso dia de hoje, olhem aí, as comunidades indígenas, quilombolas e os povos tradicionais para a defesa em juízo dos respectivos grupos, direitos dos respectivos grupos. Para a defesa em juízo dos direitos dos respectivos grupos. Nós introduzimos, que estávamos na comissão, né, este inciso, esta proposta legislativa para alertar esse país. Como é que nós não vamos dar eco às vozes das comunidades? Então, não basta falar só na associação, não basta lembrar do sindicato, não basta pensar nas instituições como a OAB, como partidos políticos. Mas e as comunidades indígenas, quilombolas, os povos tradicionais? Então, a ideia é, mas, professora, isso é um ideal, é um projeto de lei, eu sei que a senhora está imbuída de boa vontade, preocupada, enfim. Prestem atenção só comigo e veja se vocês não concordam. Vamos pensar no pior dos cenários, que esse projeto seja engavetado. Tá. E uma comunidade indígena ingressa em juízo. Qual é a ideia? A gente está jogando esse projeto em todas as faculdades, em todos os cenários, para todos os professores, para o judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, todos os canais ligados ao direito, à comunidade jurídica de um modo geral, que é para quê? Caso esse projeto não passe, caiu na mão de um juiz. Ingressou lá a comunidade indígena, a comunidade quilombola, a comunidade de um povo tradicional, tal. Não vou nem nominar, qualquer uma. O juiz vai dizer, pronto, não é parte legítima. Fácil, eu vou fechar esse processo. Não pode, não. Ele tem que chamar o Ministério Público, porque a nossa lei da ação civil pública já diz isso. E mais grave ainda, porque com a proposta legislativa e esse caminho criado com o Código de Processo Civil, a cooperação, o diálogo, que está tudo no Código de Processo. Para quem depois quiser até verificar, no Código de Processo Civil são os artigos 1º a 10. 1º a 10 do CPC. Nós temos lá diálogo, participação, boa-fé objetiva, primazia do mérito. Isso tudo é voltado para quê? Não é só para o processo individual, é para o processo coletivo. O Instituto do Amicus Curiae, olha o que eu vou dizer, está no Código de Processo Civil. Qual é o artigo? O artigo 138. Então, o Código de Processo Civil foi o refletor para essa mudança legislativa. Se essa mudança legislativa não vier, não é o melhor cenário. O cenário melhor para nós, que estamos aqui envolvidos com o processo coletivo e a tutela coletiva, eu já vou te dar a palavra, Dimas, é só para concluir aqui rapidinho. Então, é só para dizer o seguinte, era melhor uma lei para colocar ordem e organizar a casa. Mas se eu não conseguir, por meio dessa alteração legislativa, o Código de Processo, com as leis que eu mencionei para vocês, vejam, só dá trabalho de arrumar a casa na ação. Mas hoje a gente já faz ações com base no CPC, com base na Lei da Ação Civil Pública, com base na Lei da Ação Popular, com base no Código do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, no Estatuto do Índio, no Estatuto do Idoso, vai embora. A gente já coloca essa projeção. Agora, óbvio que para o país, para o cenário Risco Brasil, o que é que seria melhor? Uma única legislação, onde ela conformasse toda a tutela coletiva. É esse o ideário, é esse o ideal. Diga lá, Dimas, por favor.
Sobre esse inciso 9, né? Ele ajudaria a fazer o exercício do artigo 232, né, da Constituição. Aí ficaria, vamos dizer, seria mais uma norma amparando a gente, assegurando o direito de exercício da. Perfeito, Dimas. É por isso que eu disse, a gente está lutando, né? A ideia é propalar, gritar, se for preciso, né? Com essa situação. E nós conseguimos um grande aliado, que aí eu preciso dizer para vocês, eu sou filiada a ele, é o Instituto Brasileiro de Direito Processual. O Instituto Brasileiro de Direito Processual comprou essa ideia de unificação do processo coletivo, né? E tem advogados extremamente conhecidos, grandes, né? Professores, enfim. E aí, para além de advogados, magistrados, defensores públicos, promotores, procuradores, que aí estão todos voltados para que passe. Então, a ideia é ganhar força para a gente defender no Congresso Nacional essa pauta legislativa. Agora, claro, sabemos nós que o Brasil não é para principiantes, não é brincadeira o nosso país. Então, sabemos que podemos ter aí um insucesso, né? Mas a ideia é, quando a gente propaga a ideia, eu, por exemplo, eu estou no pós-doutorado com a Universidade Federal do Paraná, e existem grupos de estudo, a gente está semeando isso nos alunos, professores, profissionais, já mandamos para a OAB, ele tem uma exposição de motivos, eu acho que eu não mandei para a Rosane, eu vou mandar a exposição de motivos, eu mandei só o projeto de lei, eu não sei se está com a exposição de motivos, depois eu vou verificar, eu verifico, senão eu mando, leiam, por favor, a exposição de motivos, a exposição de motivos é para acordar essa sociedade brasileira para a importância de um processo coletivo forte, unificado, autônomo, né? Tudo que a gente vem mencionando para vocês. Então, como bem o Dimas disse, para fazer valer o que já está no texto da Constituição. Porque hoje o que é que a gente observa? Muitas normas constitucionais que elas carecem de força. E é uma força que a técnica do processo vem para, pronto, cimenta. Coloca a pá de cal e cimento. Cimenta, gera o edifício, constrói verdadeiramente. Porque aí elas ficam em abstrato. E aí elas parecem que são soltas, sem eficácia, sem aplicabilidade. Então a ideia seria essa. Mas eu quero continuar mais uma coisinha para vocês, se me permitem, do projeto de lei, e depois a gente volta lá para o nosso processo estrutural, que eu queria, na nossa sexta-feira, fazer essa ponte para vocês. É lá para o final. Perdoem que eu estou passando assim, cuidado aí com a vista. Olhem só, que lindo! É um dos últimos artigos. Aqui, cheguei. Olhem só. Esse capítulo do projeto de lei é uma baita de uma inovação. É assim, novíssimo. Ações por representação. Vejam. E, de novo, lembrando das comunidades indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Vamos lá. Qual é a ideia? Ou eu vou agir com uma ação coletiva lá naquele artigo 7º, que eu saí dele, tá? E agora fui para o artigo 51. Qual é a diferença do artigo 7º para os artigos 51 e 52? A ideia é a seguinte: o artigo 7º é para eu pegar e defender os povos indígenas, dizendo assim, defender os quilombolas, quando eu digo associação, me entendam, por favor. Aí as comunidades, aí eu vou, ingresso com a ação coletiva e defendo, tá? Mas o direito não é da associação, é para, obviamente, as pessoas que são os indígenas, os quilombolas, os povos tradicionais, e assim vai. Bom, esta é mais uma técnica, é mais uma motivação para mostrar a força de vocês como povos que merecem respeito e dignidade,
Porque a ideia do artigo 51 é para além, olha o que eu estou dizendo, além da ação coletiva por substituição, para que quando vocês entendam que aquele caso é para ser movido em prol dos associados e beneficiários, é o que diz o parágrafo único, olhem lá, do título executivo, por processo de conhecimento, apresentando uma lista com os nomes de todos os que vão ser beneficiados, porque olha a diferença, o artigo 7º eu não preciso dizer os nomes das pessoas, eu ajo por substituição processual. A substituição processual eu não preciso nominar. Aqui não, é representação processual. Qual é a grande diferença? A representação eu tenho que juntar uma lista. Eu tenho que colocar número 1, Gisele, número 2, Rosane, número 3, Dimas, número 4. Entenderam? A gente tem que colocar e nominar os nomes. Esta é a ação por representação. Então, ou eu vou ter a representatividade ou eu vou ter a substituição. São duas ações. Então, o artigo 52, e ele diz, está voltado aqui à representação, para os indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Não sabemos o futuro, se vamos ter esse sucesso ou não. Eu acho que com as situações acalmando um pouco mais da própria pandemia, a gente volta ao caudal, né? Vão ser marcadas reuniões no próprio Congresso Nacional, o próprio IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, vai se fazer presente, vai ocorrer uma audiência pública e, com certeza, serão convocados vocês, os povos tradicionais, as comunidades indígenas e quilombolas, porque vocês têm que ter voz. Então, a ideia é tentar instalar um foro de representatividade via Congresso Nacional para que a gente consiga que esse projeto de lei seja encantado e passe. Então, a ideia é realmente ganhar mundo. E a gente já está tentando isso na própria comunidade jurídica. E estamos tendo sucesso. Já temos artigos, já temos pessoas escrevendo, já está todo mundo envolvido no que é que representa, né, o ideário dessa nova legislação. Mas se ela não passar, repito, hoje, pelos canais que a gente tem que ter o respeito, tem que ter. O direito de participação e com o CPC nos artigos 1º a 10, os princípios, aquilo ali é muito claro para mim, tá? E para a maior parte dos professores, dentro de uma moderna processualística. Não são os professores mais antigos, mas na moderna processualística, todos nós defendemos isso. Então, esse seria o ponto que eu queria demonstrar a vocês da maravilha desse projeto de lei. Agora, a gente vai voltar àquele nosso esquema, tá? Do nosso compartilhamento, que eu estou com vocês caminhando desde a quarta-feira. E eu parei nas fotos, que eu me recordo. Eu mencionei o caso da Linda Brown, depois nós mencionamos o caso Holt versus Sarber. Aí agora a gente vai caminhar. Olhem só, este grande autor, em 1976, nos Estados Unidos, um professor de Harvard, ele escreveu um artigo, tá? Eu acho que eu mandei para vocês. Se eu não mandei, eu mando, tá? Abraham Chayes, ele escreveu um artigo dizendo que existem 2 mundos de caracterização nos processos. Ou um processo, ele ganha um caminho dele ser Gisele versus Rosane, ou seja, o indivíduo versus o indivíduo, tá? Ali no conflito, no litígio, na lide, na briga, na disputa, que a gente vai falar em adjudicação civil, aí eu corro para o judiciário e digo, a Rosane não quis me pagar o que ela me deve, tá? Que a gente diz quais são as características desse conflito. Ele é bipolar, ele é entre indivíduos, ele é voltado para o dano, olha o que eu pedi logo, eu disse, ela não me pagou o que ela me deve, eu só quero isso. Ele é um litígio retrospectivo, o que é essa palavra retrospectiva? Ele é voltado para o passado. O fato aconteceu, ela tinha que ter me pago e não me pagou. Então, ele é voltado para o passado. E ele é interpartes, só interessa a quem? A dívida foi contraída pela Rosane com quem? Com a Gisele.
Interessa para o Dimas? Interessa para qualquer um da sociedade? Não. Interessam só a Gisele e a Rosânia. Então, esse litígio é extremamente fechado, esse conflito, ele se encerra ali. Ele fica resumido, e eu diria subsumido, tá? Ele some ali. E uma vez resolvido, ou a Rosane pagando ou não pagando, aquele processo, o que é que acontece com ele? Fecha. Aquele processo se fecha. Não tem mais nada daquele processo. Então, a pergunta que fica, hoje a sociedade é só isso? Essa é que é a pergunta. Hoje nós podemos dizer que com o nível de complexidade, de dificuldade dos problemas, dos caminhos econômicos, como eu mencionei, desde um consórcio de Belo Monte, fornecimento de insumos estrangeiros, não vamos longe, quase tudo vem de onde? A seringa, China. O medicamento, França, Alemanha. Quer dizer, vejam, nós estamos na dependência de grandes fabricantes. Esses fabricantes, muitas vezes, não são nacionais, a maior parte deles. Nós estamos falando em empresas, quiçá multinacionais. E caminhos para chegar ao destino. Ou seja, passando por várias pessoas, que podem ser pessoas físicas, de nós, ou pessoas jurídicas. E, via de regra, são pessoas jurídicas. Então, a fábrica lá, que vende ou para o Estado direto, ou que vende para um fornecedor, esse fornecedor passa a um distribuidor de medicamento, esse distribuidor chega ao Estado, ao poder público, que compra desse fornecedor. E aí, para chegar ao usuário, que somos nós. Vejam quantos caminhos percorrem. Então, a ideia desses litígios, olhem só que eu coloquei aí no slide para vocês. Demandas antitrust, que é dentro do perfil econômico. Demandas de seguros, as empresas securitárias de seguros. Fraudes, discriminações, prisões, questões de abuso do poder econômico, questões vinculadas a direito de concorrência, essas situações de insumos, vai embora. O próprio meio ambiente, as empresas que lidam com as questões de meio ambiente são multifacetadas, são milhares. Nós temos, por exemplo, um fenômeno na Justiça do Trabalho que ganhou o mundo, a terceirização. Olha, chamou o seu José para pagar o trabalhador Pedro. Aí o Pedro chegou na petição inicial e disse assim, na reclamação trabalhista, eu fui contratado pelo seu José. Aí o seu José aparece na Justiça do Trabalho e diz assim, mas eu só era alguém pago para contratar o trabalhador. Na realidade, eu, José, fui contratado pela empresa X. Aí a empresa X aparece na outra audiência no processo trabalhista e diz assim, não, eu fui contratada pela empresa Y. A empresa Y diz assim, eu fui contratada pela gigante Z. Que fenômeno é esse? A terceirização. E a gente brinca que não é mais terceirização, é quarteirização, porque aí já são quartos, já são quintos, quinteirização, já é sexto, sexteirização. Às vezes, para chegar, aparece só o seu José para o trabalhador, coitado do trabalhador, humilde, não entende os direitos dele. Aí ele é contratado pelo José, ele às vezes não sabe nem assinar, porque temos ainda as crises do analfabetismo no Brasil, e aí ele coloca o dedo, ele não sabe nem o que ele está assinando. Ele não está assinando com o seu José, ele está assinando com o Vale do Rio Doce, ele está assinando com a OAS. Mas ele foi contratado pelo seu José, o seu José vai dizer, eu não vou pagar nada, porque eu também fui contratado. Aí o outro, eu também fui contratado, eu também fui contratado, eu também fui contratado. Aí vai aquela cadeia interminável, e que a gente observa o quê? Isso é coletivo. Então, e muitas vezes nós estamos diante de uma expressão que eu estou marcando aí para vocês, que está em inglês,
mas que logo na próxima lâmina, no próximo slide, eu coloco em português, tá? Do PLL. O que é? Esse Public Law Litigation é o processo de interesse público. É um processo que trabalha o interesse público. Agora, me entendam, por favor, aqui, que a gente precisa colocar sempre os pingos nos is. Interesse público aqui não é interesse do Estado, tá? Eu estou falando em interesse coletivo. Estou falando em interesse social. Porque muito cuidado quando a gente vai falar em interesse público. Que conceito de interesse público é o que eu vou defender? O que é que eu pretendo com essa expressão interesse público? Eu não estou preocupada com o interesse do Estado. Eu estou preocupada com o interesse da sociedade, com o interesse das pessoas que fazem parte da sociedade. Por isso que eu mandei para vocês um texto do professor Elton Venturi, que é um professor do Paraná, que é um grande estudioso no Brasil acerca da tutela coletiva, e ele trabalha o interesse público como interesse coletivo e interesse social. O interesse público como interesse do Estado, tem muitos autores que trabalham, mas não é esse que é o objeto do nosso processo coletivo. Não é esse. Pode, muitas vezes, calhar de vir a colar com o interesse estatal, mas muitas vezes não, em via de regra, não. O interesse do Estado é outro. Ok? Então, a ideia aqui é de projetar, de prospectar, de avançar no interesse social e no interesse coletivo. E como? Se eu disse para vocês, vamos lá. Então, Dimas, faça seu questionamento antes de eu entrar nas características. Melhor, pode falar. Fica à vontade. Só uma dúvida, não. Eu queria saber se, no caso aí, esse tipo de litígio coletivo caberia, no caso, para a gente invocar e buscar, né, sobre a questão de apropriação e proteção do conhecimento tradicional, que hoje a gente não conhece, a gente não sabe quais são as vias que asseguram a gente, é tudo muito embolado, né? E então eu acho que nisso aí caberia. Cabe sim. Uhum. Vocês têm direito à proteção à cultura de vocês. Então, qualquer um que se apropria, vou dar um exemplo nesse seu questionamento. Vamos lá. Cupuaçu, bacuri, açaí. São situações que estão para a gente do norte. Não estou nem falando só do Pará, porque o Amazonas também tem a sua projeção, né? O que é que fez o japonês? Acompanharam isso? Japonês e chinês, que foram tentar registrar a patente dizendo que era deles. Que tal? Que tal? Da fruta. Então, vejam, nós temos leis, a lei de patentes é uma proteção coletiva. Os direitos de vocês, aí, óbvio, não é uma patente, mas a situação da cultura, eu tenho que ter registros, eu tenho que buscar tudo isso. Eu acho que a Clínica de Direitos Humanos, ela consegue proporcionar todas essas angústias de vocês. Porque se não é um de nós diretamente, por exemplo, se a gente precisar hoje de uma grande estudiosa de propriedade intelectual, a professora Maria Brasil, no estado do Pará, e que está com a gente na UFPA. Se vocês precisarem algo de patrimônio público, a gente também tem professor vinculado mais a patrimônio público. E a gente, nós professores de processo, e aqui eu já estou dizendo que me disponibilizo, em termos de contorno da ação, que é essa a minha função, de fazer aquele contorno, aquela capa, aquela couraça toda legal e legítima dentro do aspecto da técnica processual, a gente caminha junto. Tá? Eu me recordo a professora Cristina Terezo conversando comigo enfim, eu tentando auxiliar uma das primeiras petições de amicus curiae, que foi lá atrás objeto em um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos que a UFPA ingressou.
a Clínica de Direitos Humanos. E aí eu fui, tateei, dei as dicas, enfim. Então, é esse o objetivo. O perfil desse grande laboratório da Clínica de Direitos Humanos é dar esse suporte a vocês, né? E, obviamente, a qualquer um que esteja dentro das suas questões de violações de direitos fundamentais, amanhã pode aparecer uma outra comunidade, uma associação, e a gente prestar esse grande auxílio. Então, a contribuição e o seu questionamento quanto à questão cultural, ninguém pode se apropriar. Então, se amanhã eu descobrir que, por exemplo, sei lá, ou um Estado, ou um país, ou, sei lá, alguém de má fé, está se apropriando do todo o material de uma cultura formada de vocês, a gente vai parar, raciocinar, localizar o problema e estudar qual vai ser a melhor via. Tentando, primeiramente, uma via de registros extrajudiciais, e caso a gente não consiga da extrajudicial, a questão judicial, entendido? Então, eu acho que, Dimas, a gente precisa hoje pensar nisso, porque, lamentavelmente, não é todo mundo que tem a sua conduta ética, né, como uma primeira via de se estabelecer no mundo, né? Lamentavelmente, eu estou tendo cuidado aqui com as palavras, mas o sentido antiético hoje, de má-fé, de alguém querer até ganhar fundo econômico sobre a cultura de vocês, sei lá, existe algum livro, alguém que já registrou, ou sei lá, a gente não sabe. Então, isso a gente precisa realmente desse aporte de investigação. Começa pelos registros, de observar se existem bibliografias. Agora, isso você tem que pesquisar, né? A gente vai ter que fazer uma grande pesquisa, né, de ver como registrar as associações todas de vocês, enfim, porque a ideia é essa da tutela coletiva, é que vocês consigam exteriorizar. Claro, se eu não consigo sozinho como associação, vamos ao lado do Ministério Público do Trabalho, se for o caso, na nossa competência, do Ministério Público Federal, dos estados, enfim, os defensores públicos, a Defensoria Pública. Eu garanto a vocês que nós conseguiremos, aí eu não diria um nem dois, mas um pelotão de pessoas para se sensibilizar com a causa, tá? E aproveitando a pergunta do Dimas, maravilhosa, o interesse público tem que ser visualizado por isso, como interesse coletivo e social. Porque quantas décadas, né, nem eu, são vocês que podem me dizer, nós temos aí de escuridão para a proteção desses interesses de vocês, né? E esse processo de interesse público, que foi visto lá pelo professor Abraham Chayes, é para sair daquela visão que eu brinquei com o exemplo, eu e a Rosane, da dívida, desse bilateral, e mostrar que é um processo que é plurilateral, ele tem milhares de lados. São milhares de envolvidos. Não é só a Gisele e a Rosane que existe esse processo no mundo. Imaginem, a gente ficou décadas e décadas pensando só em processos de Gisele e Rosane, ou do Banco do Brasil com a Gisele, ou da COSAMPA com a Tamires, ou da CELPA, que agora não é CELPA, é Equatorial, da Equatorial, com aquele probleminha da luz. O probleminha da luz não é só da Tamires, ou da Gisele, ou da Rosane, ou do Dimas, é de todos nós. E quando vem um problema, ele vem de enxurrada, não é mais só de um. Então, é o sentido plurilateral. Continuando, não é imposta uma solução, a gente vai tentando negociar. E aquele que não quer negociar é pior para ele, porque quando o juiz for decidir, ele vai dizer, poxa, a associação indígena tentou tudo para entrar em acordo, mostrou soluções, quem é que não quis? Foi a Vale. Quem é que não quis? Foi a OAS, foi a Andrade Gutierrez, foi a Equatorial, foi a COSAM. Eu estou dando exemplos aqui aleatórios, tá? Então, eu tentei negociar, eu tentei criar o melhor ambiente. Uma contínua participação, onde todos estejam envolvidos. O juiz ativo,
ciente das suas responsabilidades. E olhem o que eu falei ainda há pouco, aquele processo da Gisele, da Rosane e da dívida, ele era voltado para o passado. Emprestei, ela não me pagou, passado. A visão da tutela coletiva, do processo coletivo, ela é prospectiva, ela é para o futuro. Ela não está pensando só no passado, no presente, ela é futuro. Então, é para criar raízes de proteção para o futuro. E, portanto, ela é preventiva e legislativa. A gente quer criar um ambiente de proteção com base nas normas. Vejam como a sabedoria desses professores, e olhem, uma sociedade que não é fácil, que é a sociedade americana, que já foi extremamente castigada e até hoje é castigada, porque se nós ultrapassamos um pouco a questão da segregação racial nos Estados Unidos, ainda que nem tanto, mas um pouco, né? Hoje tem a segregação de imigrantes, olhem como os mexicanos são tratados, o povo do México, nossa, aquela política Trump, com a questão de muro, com os absurdos que a gente visualiza, com os próprios brasileiros, né? E enfim, vai embora. Melhorou um pouco agora com o Biden, mas nem tanto, né? Não quanto a gente esperava. Adiante. Então, eu voltei ao professor Owen Fish, são os dois grandes professores para vocês terem um norteamento desde a década de 70, a 1970, de estudos dos processos estruturais. E, lamentavelmente, só agora que está sendo muito vivo no Brasil, né? Eu acho que a gente já foi tão pisoteado e tão marcado por tantas situações tristes e graves que agora parece que o movimento ganha corpo, né, de uma grande voz, um grande eco nacional. E eu não vou ler, é uma passagem também de adjudicação aqui para vocês, e o que eu queria só dizer é que essa palavra injunção, que eu não sei se lembra vocês do mandado de injunção, e a ideia é essa, tá? É de uma injunção mesmo. O que é a injunção? De um dever de fazer ou não fazer. Então, se a gente estiver brigando com o Estado, porque o Estado está pisoteando a comunidade tradicional, porque o Estado não está protegendo, que imponha por meio do judiciário os deveres de fazer, que imponha por meio do judiciário os deveres de não fazer. E se eu não conseguir o grande acordo, uma mediação, uma autocomposição, vamos para a decisão desse conflito, mas mostrando que nós estamos abertos às possibilidades, à criatividade e ofertamos as soluções. Quem não quer? Quem está do outro lado. Quem é o polo que desrespeita. E quais são os valores buscados por esses grandes processos estruturais? Igualdade, justiça, o judiciário como uma dessas peças do Estado, mas não é para ele impor no sentido autoritário, que desconheça, mas de um poder judiciário que coordene as relações, tá? É o que a gente espera. E não como um poder isolado. E coordenar, a palavra coordenar é compor vários, é junção de vários, para que vários estejam agregados àquele fenômeno para melhor decidir, ok? Então, ao lado do Ministério Público, ao lado da Defensoria Pública, ao lado de grandes atores, das associações, das comunidades, das ONGs, quem seja necessário para aquele atrito e aquele conflito. Então, quais são as características, verdadeiramente falando, de um processo ou de uma demanda estrutural? O processo estrutural, ele tem como aportes, características, né, centrais, e aqui eu estou me valendo da doutrina do professor do Paraná também, Sérgio Cruz Arenhardt, é um grande professor e um grande defensor dessa via de processo coletivo, e ele é procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Primeiro, multipolaridade. Eu não vou pensar só em um polo, não vou. Quando vocês ingressam com uma demanda de uma associação indígena, não se traduz apenas em um polo, são vários polos.
isso ganha mundo. Por que que são vários polos? Porque, na realidade, o interesse de vocês atinge, sem sombra de dúvida, milhares de outros. Do fazendeiro, do latifundiário, do garimpeiro, vai embora. Do pequeno comerciante. E vai embora. Então, a gente tem do próprio Estado, porque o Estado queria cultivar aquela área de uma outra maneira. Então, essa multipolaridade, essas teias, tá? É isso que uma demanda estrutural, ela projeta. Então, o problema de vocês, por exemplo, que o Dimas mencionou, até de proteção da cultura, pode ser que grandes grupos no Brasil digam não é mais só deles, é de todos nós, povo brasileiro, tá? Mas com um viés completamente diferenciado do de vocês. Então, a gente não sabe que tipos de interesses vão aparecer, nascer daquele problema. E a gente tem que considerar isso no processo. Agora, como, Gisele? Chamando. O processo estrutural, ele tem que ser uma via aberta a possibilidades. E como é que eu tenho essa abertura de possibilidades? Eu vou convocar audiências públicas, eu vou convocar por editais de chamadas, mídia. Gisele, nós já tivemos alguns processos assim? Claro que já. O que eu mencionei para vocês, eu acho que foi no primeiro dia ou no segundo dia, do acidente do boi, um acidente de carga viva, que eu não sei se vocês sabem, o acidente dos bois de Barcarena foi o primeiro do mundo com carga viva, ou seja, animais vivos. Vivos. Eles estavam sendo transportados vivos na embarcação. Aí dá. E por quê? Vocês poderiam se perguntar por que eles não sofreram abate e geram abate? Porque existe uma crença religiosa que ele tem que chegar vivo, é feita uma oração para ele poder ir para o abate. Então, vejam quantos envolvimentos em uma situação dessas. Então, com esse acidente do navio Aidar, nós tivemos ali uma nítida multipolaridade, nítida. E como foi um primeiro acidente do mundo, o que é que o juiz despertou com a presença de Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, ou seja, Estado, né, várias entidades, as associações locais, disse assim, bom, e se todos esses que já estão para o processo não são só eles suficientes? Eu tenho que abrir a possibilidade para qualquer um. Poderia a Gisele ir lá levantar a mão? Poderia. Se eu demonstrasse qual é o meu interesse na causa. Então, a ideia da multipolaridade é gerar no processo estrutural um canal aberto de diálogo, com audiências públicas, com sistemas de publicidade, informação e a possibilidade de ingresso em juízo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se eu tenho vários polos, se eu tenho vários envolvidos, eu tenho vários centros de interesses. Por isso, ao lado, um policentrismo. Poli vem de polis, lá da Grécia, né? Aquele policêntrico. Então, é essa a ideia. Nós temos vários centros de confluência de interesses. Como harmonizar? Por isso que precisa do diálogo. Por isso que precisa de milhares de audiências. Por isso que precisa de milhares de reuniões. Então, a ideia é essa. Reunir, dialogar, planejar, para alcançar nesses centros de interesses, como eu vou manejar os interesses. É o jogo do perde-ganha. Ou seja, eu posso não ganhar tudo, mas aí eu vou estar protegendo vários. Agora, como harmonizar isso é que é o difícil. Então, eu preciso de várias cabeças. Quanto mais plural esse processo é, melhor. Complexidade.
essa segunda grande característica, essa eu já falei para vocês, eu acho que desde o primeiro dia que a gente está aqui, estamos juntos e juntas, a complexidade, porque eu não tenho um resultado certo. Então, daqui para amanhã eu posso dizer, passa o trator. Aí começou a passar o trator, foi horrível para a terra, volta, não é o trator. Vamos arrumar uma outra máquina, vamos arar de uma outra forma. Eu estou dando um exemplo de solo, e posso estar falando a maior besteira, mas é para dizer para vocês o quê? Que, às vezes, o que a gente acha que é a melhor ideia, a melhor solução, não é a melhor solução. E esse avança e recua é próprio do processo estrutural. Isso está acontecendo em Brumadinho, direto. Eles estão avançando e recuando, avançando e recuando, avançando e recuando. O processo, quando ele tem um canal de decisão único, que o juiz fecha a página dele, é o pior processo. Por quê? Porque foi só uma visão de mundo. E a visão unilateral não é uma visão plurilateral. Ele não está vendo de todos os lados, de todos os ângulos. Então, a ideia é uma indeterminação de consequências. As consequências são indeterminadas. Então, elas são construídas ao longo do tempo. Construídas onde, Gisele? O juiz, quando decide que vocês têm um direito, por exemplo, à proteção da cultura, aí ele vai ter que ver depois como ele vai construir. Se ele não conseguir logo, em uma sentença, em uma decisão, ele prolatar essa decisão, ele proferir essa sentença, já dizendo o caminho da proteção, ele vai ter que executar. É o termo técnico. Na execução, nós vamos ter que encontrar os caminhos. Quais são as medidas para poder executar? Aí nós vamos ter que ter a criatividade, a paciência, a resiliência para construir medidas. Óbvio, isso dá trabalho. E essas medidas, olhem aqui, a prospectividade, elas são voltadas para o futuro. Elas são voltadas sempre para frente. Então, eu não vou pensar com a ideia do resolver o agora. Eu vou pensar na projeção 10 anos, 20 anos ou indefinidamente. A gente sempre diz isso nas nossas condutas no Ministério Público do Trabalho, que aí o empresário chega e diz assim, doutor, olha, hoje eu estou cumprindo aqui, a máquina está protegida. Eu digo assim, o senhor vai proteger ela daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, então o senhor vai continuar sendo fiscalizado indefinidamente. E o senhor tem que adquirir a consciência da proteção. Olhem lá. Então, essa prospectividade é para o sempre e sempre. E, por fim, as últimas características, a mudança da estrutura pública ou privada. Nem sempre nós estamos lidando com o poder público, tá? A necessidade da mudança de uma estrutura pública, com o exemplo que eu mencionei ontem, das creches, das escolas públicas, quando não tem vagas, aí isso é com o poder público. Mas eu posso ter o problema na escola privada. Eu posso ter o problema em uma empresa. Quando eu mencionei para vocês algumas vezes aqui até o nome da Vale do Rio Doce, eu vou contar aqui, eu acho que é muito apropriado eu mencionar agora, nesse momento, é bem oportuno, o caso da Vale do Rio Doce, lá na região, tanto de Paraupebas quanto de Marabá. E eu fui afetada, logo que eu ingressei no Ministério Público do Trabalho, nós tivemos a seguinte demanda, o seguinte problema. Isso põe tempo. Isso foi lá pelo ano 2000, vejam, 20 anos atrás. Chegou uma denúncia no Ministério Público do Trabalho do juiz do local. O juiz mandou para a gente uma ação, e a ação era a seguinte. Um índio entrou com uma ação contra a comunidade indígena dele. Olha o caos. Meu Deus, o próprio índio, que faz parte da comunidade dele, reclamou contra a comunidade indígena. Isso não é estranho? Isso não soa completamente estranho? Pois é. Aí foi distribuído para mim a questão da comunidade indígena. E um outro colega para assistir o índio. Nós fomos os dois juntos, eu e o outro colega, para a região de Marabá. E aí chegamos lá, fomos para a FUNAI.
A FUNAI não conseguia explicar nada para a gente não entendia nada. Aí eu disse, olha, disse para o colega Mário, eu disse, Mário, acho melhor a gente ir com eles, sem FUNAI, ouvir, ver o que a gente entende. Aí um dizia assim, veio o senhor fulano de tal conversar com a gente. Aí eu digo, como é o nome do senhor fulano de tal? Aí um deles conseguiu, com um português, né, mas vejam a barreira até da língua, com um português mais assim, me deu um nome. E quando eu fui pesquisar o nome dessa pessoa era um advogado. Eu disse, o que o advogado foi para lá? O advogado estava criando um tumulto entre aquele índio com aquela comunidade indígena. Mas eu ainda não sabia por quê. Aí eu disse, bom, isso não é boa gente, esse advogado. Bom, enfim, digo, não vou ainda falar com ele. Aí voltei a FUNAI. Eu disse, FUNAI, como é a reserva lá? A senhora não vai conseguir chegar. É dificílimo o acesso para a gente conseguir chegar. Eu digo, não, eu vou passar aqui mais uma semana, vamos tentar chegar próximo. Quando nós tentamos chegar próximo, eu vi a Vale do Rio Doce. Aí eu disse, tem empresa no meio. Sabia que tinha. Advogado não ia nascer do nada. Então, a gente foi atrás da empresa. Era o seguinte, vou resumir a ópera para vocês. A Vale queria passar uma estrada no meio da reserva. Quem é que conhece melhor a reserva? O próprio indígena. E a Vale, ao invés de ter conversado com a própria comunidade, óbvio que para ela não interessava, ter conversado com o Ministério Público Federal, com o próprio Ministério Público do Trabalho, né? Diz assim, bom, eles que conhecem, eles que vão trabalhar para mim e eu vou encher os olhos deles e dar um saco de dinheiro. É isso que eu estou falando para vocês. Um saco de dinheiro. A Vale pegou, chegou lá e deixou um saco de dinheiro. O cacique pegou o saco de dinheiro e, obviamente, ele não está acostumado a essa realidade. Imaginem isso, mais de 20 anos atrás. Ele pegou o saco de dinheiro, pegou e dividiu, começou a dividir. E dentro da hierarquia da comunidade indígena, ele foi dando para uns mais e para outros menos. Sem ter intervenção. Não está de má fé. Enfim, conforme a própria hierarquia da comunidade, ele foi distribuindo. Este índio foi contactado por um advogado que descobriu que a Vale tinha feito isso. E esse advogado de má fé disse assim, tu ganhaste pouco. Tinhas que ter ganhado mais. E plantou o quê? Semeou o quê? O ódio, a discórdia. E se naquela ação aquele índio ganhasse no judiciário, acabou aquela comunidade, ia criar a discórdia para sempre, o ódio para sempre. Aí eu peguei e disse, vixe, nós temos que chamar o Ministério Público Federal, eu e meu colega. Vamos chamar a colega lá do Ministério Público Federal, uma colega, procuradora da República. Ela até não está mais na área. Maravilhosa, disse assim, nossa, eu vou ter que abrir procedimento, isso é gravíssimo, a área é reserva federal, tal. Vamos lá juntos. Aí eu digo, juiz do trabalho, está aqui o conhecimento, olhem como é importante o diálogo, entenda o problema. Você não pode dar ganho de causa nessa ação nunca, você tem que dialogar com eles também. Nós dialogamos, nós afastamos o advogado, observamos que não era só um, eram 3, que já iam ter mais de 10 ações contra a comunidade. Chegamos com a Vale não podia mais pagar em dinheiro. Eles autorizaram, porque era uma área que não ia afetá-los. Mas aí eles tiveram benesses, eles tiveram o aspas, pagamento, foi em outras situações, foram em benfeitorias para a área deles, inclusive até de proteção da área. E a gente conseguiu resolver. Não houve nunca mais na área. Então, vejam, foi um processo estrutural que envolveu uma empresa. Depois que a gente chegou com o poder público. Então, o que eu disse para vocês, a mudança de um perfil estrutural pode ser contra, em desfavor do poder público, ou vinculado às empresas, dentro do campo privado. Que as empresas cometem milhares de violações e ilegalidades. E podem ser de tal afronta que vá com os valores dessa sociedade.
Então, essa é a importância das características do processo estrutural. Agora, que técnicas que aqui, como professora de processo, nós vamos abordar, vamos usar no processo estrutural para a gente refletir aqui? Como eu já falei, a ampla participação, a representatividade, as audiências públicas. Agora, qual é o grande problema no Brasil? Nós não sabemos muito fazer audiência pública. Audiência pública a gente acha que instalou, Rosane fala, José de fala, Dimas fala, acabou ali, olha, lindo, foi feita a audiência pública. Não, a gente tem que aprender que a audiência pública é para construção de soluções. Então, tem que sair um memorial dela, eu tenho que colocar para a sociedade, eu tenho que abrir prazo para ideias. Então, ela tem desdobramentos, a audiência pública. Ela não é assim, largada, foi, cada um grita e pronto, foi feita a audiência pública só para constar. Não é essa a ideia. Outra coisa aqui, diálogo e cooperação, eu acho que a gente já falou bastante, que eu queria mencionar, que eu ainda não mencionei. Olhem só, que perfil de prova a gente tem? E eu coloquei aqui para vocês até prova estatística. Isso é um assunto muito novo dentro do direito processual brasileiro. O que é a prova estatística? Estatisticamente, por exemplo, eu preciso saber como é que estão as reservas, estou dando um exemplo, as reservas indígenas, quantas pessoas foram as atingidas, então eu preciso mapear. Então, estatisticamente, eu preciso me cercar. É como se fosse feito todo um roteiro, um estudo, um laudo a respeito do assunto. Então, a prova estatística é para dizer, e um caso parecido, estatisticamente, vai acontecer com a outra. Então, a gente rememorar até elementos de história estatísticos. Isso a gente não está acostumado a fazer no Brasil. A prova estatística ainda está começando a ganhar fôlego no país. A gente ainda precisa caminhar muito nessa prova estatística. E se for necessário, pedir auxílio, e é aqui que eu queria falar da prova, de profissionais vinculados ao curso de estatística, os estatísticos. Então, é importante a Clínica de Direitos Humanos, dentro de uma demanda dessas, por exemplo, fazer um termo de cooperação com o curso, tá? Que envolve estatística, um curso de contábeis, um curso de economia, para além do direito. O que é que eu estou querendo concluir? Que a gente precisa de vários profissionais envolvidos com a demanda estrutural. Vou dar outro exemplo. No caso do aterro sanitário, eu preciso de quem? De sanitarista. Como é que eu, Gisele, que sou do direito, vou entender a profundidade do problema sanitário? Nunca. Então, não adianta dizer, é um professor que estuda direito sanitário para além do direito. Eu vou precisar de psicólogos, eu vou precisar de pedagogo, eu vou precisar de estatístico, eu vou precisar de contador, eu vou precisar de engenheiro, eu vou precisar, sei lá, olhem só quantos profissionais eu estou mencionando, de médicos, se for algo da área médica. Então, a ideia é um envolvimento desses profissionais com a profissionalização, a especialização que eles possuem, a expertise que eles possuem, para a gente trazer essa expertise para o processo. Esses processos hoje eles são tranquilos, os juízes estão aceitando, e nós temos os casos das chamadas perícias complexas, que são vários profissionais vinculados. Para além disso, tá? Para além disso, a última situação que eu queria comentar com vocês aqui, dessas medidas, as medidas típicas e atípicas. Porque hoje a gente também ficou muito tempo no Brasil dizendo assim, o que adianta, por exemplo, eu brigar com a Coca-Cola? Coca-Cola é uma gigante, uma empresa que vai trazer 10 advogados para audiência, ela tem poder econômico, calma. O direito brasileiro mudou. Primeiro, ele inverteu o ônus de prova, tá? Está invertido. Quem vai ter que provar é a Coca-Cola, porque eu sou vulnerável, eu não tenho como provar tudo, eu tenho um mínimo de prova, ela é que é gigante, ela é que prova o contrário.
Esse é o primeiro aspecto. E um segundo aspecto, medidas típicas e atípicas de execução. Então, hoje, nós estamos passando por uma reformulação do direito processual brasileiro, que nós podemos imaginar medidas de criatividade. Vou dizer uma delas para vocês entenderem uma medida atípica. Eu estou brigando com um supermercado daqui de Belém, tá? Porque ele violou meu direito. Ele não quer cumprir. O juiz determinou que ele cumpra, ele não cumpre, ele não paga. Aí o juiz vai lá, tenta bloquear as contas bancárias, não tem dinheiro. Aí o juiz pega e diz assim, vamos para uma medida de criatividade comigo, advogada? Aí eu digo, vamos. O que é que a senhora sugere, doutora Gisele? Eu digo, vou lhe sugerir. Feche o supermercado no dia do sábado. Lacre ele. Feche ele, dia de sábado, que é uma das maiores rendas. É uma medida atípica. Interditar o estabelecimento. O que vocês acham? Esse supermercado vem ou não para o acordo e paga? Paga. Eles têm vindo. Então, vejam, hoje nós temos medidas de criatividade. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo maravilhoso, que foi feito pelo Ministério Público Federal. Esse do supermercado foi verídico, tá? Aqui em Belém. Projeto da carne legal, já ouviram falar? Contra os frigoríficos, os abatedouros, o absurdo, né? Tudo errado, trabalhador lá dentro, condições subhumanas, degradantes, trabalho até escravo. Todos os que estão regularizados e ok's legalizados, eles ganham o selo da carne legal. E eles têm incentivos do governo. Ou seja, eles pagam menor a carga da tributação. Eles têm incentivo. Os que estão irregulares perdem a credibilidade, não têm o selo e não podem vender. Olhem lá. Vão se regularizar ou não? A gente só vai ficar com poucos os de fundo de quintal. O projeto da carne legal foi, inclusive, ganhou o prêmio Inovare. Por quê? Porque teve soluções de criatividade. E foi procurador da República, Ministério Público Federal. Soluções de criatividade entre os colegas. E que medidas atípicas nós podemos fazer? Uma medida de incentivo e uma medida de desincentivo. Ele vai pagar mais o tributo, o outro vai pagar menos. Então, o outro vai estar vendendo e esse outro vai estar estacionando. Vejam, essas medidas atípicas são para a gente imaginar nos casos de desastres ambientais, nos casos envolvendo um exercício de conglomerados econômicos, de abuso do poder econômico. Então, a ideia qual é? A gente conseguir alcançar o maior número possível de soluções realmente viáveis. Então, qual é o quadro para a gente entender agora ao final e ao cabo? A adjudicação, ela é judicial. O que é adjudicar? É conceder, é firmar, é dar, né? Poder judiciário quando tem que decidir. A melhor via, a consensual, que é a extrajudicial, mas não significa dizer que consenso eu não consiga dentro do judiciário. Então, a ideia com as medidas típicas ou atípicas, o que é típico hoje? Determinar penhora de bens, dizer, olha, você vai perder tal bem, tal bem, tal bem, só que aí a maior parte dos bens não estão no nome da pessoa. Então, hoje a fuga quanto a esse aspecto da penhora é muito grande no país. Então, a gente parte com as medidas atípicas. Bloqueio de contas, interdição de estabelecimento, sequestro de bens. Então, nós temos milhares de medidas e o céu é o limite para a criatividade. E, por último, se a gente conseguir, é o melhor dos mundos, a cooperação e o diálogo.
Agora, a pergunta que eu faço a vocês na política pública: o judiciário sozinho tem capacidade institucional para resolver todos esses problemas de creche, de moradia, de vaga em escola, de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas? Claro que não. Então, esse processo estrutural veio para abrir a caixa do judiciário, para que a gente tenha verdadeiramente técnicas, para a gente conseguir caminhar mais alto e melhor. E eu queria, nesses últimos raciocínios com vocês, trazer já elementos, como eu já estou fazendo de exemplos vivos. Olhem um deles aqui que eu anotei aqui, a Fundação Renova. Foi criada uma fundação para o desastre ambiental daquela situação carbonífera. Vocês vão ler este exemplo no texto do professor Sérgio Cruz Arenhart, que eu enviei para a Rosane. E esta Fundação Renova, ela está até hoje. Gisele, eu posso consultar na internet a Fundação Renova? Podem. Gisele, eu posso consultar como é que ficou o caso dos bois? Também podem. Onde é que está? Está no Ministério Público Federal do Pará. Se vocês colocarem acidente dos bois, Ministério Público Federal, vocês vão ver o acordo, vocês vão ver as pessoas pagas, ou seja, uma transparência, uma publicidade. A fundação é para a recomposição do desastre ambiental, óbvio, com milhares de profissionais auxiliando, e a injeção de dinheiro, as empresas que geraram o dano, elas estão com um grande acordo, obrigadas a cumprirem as fases do acordo que são acompanhadas pela Fundação Renova. Ninguém está dizendo que não tem coisas lá que, enfim, não são as melhores, não tem erros, longe de mim. Dizer que está tudo perfeito e maravilhoso. Mas já é um caminho, já é um sinal, já é uma via aberta. Isso é que eu quero dizer. E a construção que nós estamos tendo nos casos dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, tá? Então, essa é a ideia que é de entidades criadas, inclusive, para a solução. E, por fim, o que eu trabalhei com vocês, que era o projeto de lei do IBDP, o 1641, que a gente abordou, né, trouxe as questões tanto do objeto, quanto da legitimidade, dos direitos coletivos, das comunidades indígenas quilombolas e dos povos tradicionais. Rosane Tamires, eu queria, vou interromper aqui o compartilhamento, dizer que eu concluí, né, o cronograma. Eu fico super à disposição de vocês. Eu vou deixar, a Tamires pode passar, ou a própria Rosane, enfim, meus contatos. Eu vou